Oi, pessoal. Então voltamos agora para continuar a nossa história com o metabolismo. Então dessa vez agora a gente vai ver especificamente as vias metabólicas que vão produzir energia para a célula poder funcionar, tá? Então a gente vai estar olhando agora como são essas vias e como que é produzida energia, que tipo de reação vai estar produzindo energia. Então essa parte aqui é a metabolismo 2, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Bom, como vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um quadro que descreve, vamos dizer, um quadro sinótico que descreve como são as diferentes vias metabólicas. Então, os centros aqui, você vê, ó, tem metabolismo de carboidrato, metabolismo de nucleotídeo, metabolismo de degradação de xilobiose, lipídios, assim por diante. Então, cada uma dessas vias, vamos dizer, são as diferentes fases de degradação ou síntese de alguma macromolécula, tá? Então, elas estão funcionando tanto para síntese quanto para degradação, ou seja, são tanto anabólicas quanto catabólicas, tá? O que a gente vai estar olhando principalmente no nosso curso é essa parte aqui, que é o catabolismo de carboidrato, tá? Então, metabolismo de carboidrato. Então, é o que é o principal que a gente vai olhar com mais detalhes, tá? Então, cada um desses pontinhos aqui são diferentes enzimas que estão, os diferentes pontos onde você vai ter os diferentes espaços da via metabólica, tá? Então, isso com que a gente vai dar uma olhada. Então, em resumo, é isso aqui. Então, você tem aqui, ó, as reações catabólicas, né? Elas agora, vamos dizer, de fato o que está acontecendo? Elas têm uma ligação entre o que está sendo degradado, né? E o que está sendo sintetizado. Então, o anabolismo e o catabolismo, né? Catabolismo, o anabolismo, estão ligados por vias metabólicas que vão processar os diferentes produtos, os diferentes reagentes para produzir vamos dizer, o material necessário para a célula funcionar, tá certo? Então vamos aqui, ó, aqui só para ficar mais bonitinho, ó. Então essa parte que a gente está olhando. Então você vê aqui, essa aqui é o lado do catabólico, né, do catabolismo, esse é o lado do anabolismo. Então o catabolismo ele converge, tudo converge para acetil-CoA, todas essas vias aqui, ó, diferentes, ó, amido, sacarose, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, né? Tudo isso converge para acetil-CoA. A gente vai ver mais para frente como é importante essa convergência do material até acetil-CoA. E a partir de acetil-CoA, então, vamos dizer, você tem a síntese a partir de acetil-CoA, vamos dizer, no fim é um dos substratos para síntese de várias proteínas, vamos dizer, aminoácidos, desculpa, proteína é outra história, mas aminoácidos, ácidos graxos, pigmentos, hormônios, tudo que é produzido pela célula vai estar, vamos dizer, vai ser usar esses esqueletos carbônicos que são produzidos via degradação, vão ser usados para a síntese dos compostos necessários para aquele organismo, tá? E nesse processo de catabolismo aqui, o que vai acontecendo? Você vai acumulando energia química que vai ser necessário para fazer a parte anabólica, ou seja, a síntese do material, dos diferentes compostos, tá bom? Então aqui só para vocês terem um quadro mais bonitinho, ó, como que isso funciona. Então, aqui, ó, a gente está olhando, esse aqui é o ponto central do catabolismo, tá? É onde todos os carboidratos, proteína, lipídio, eles convergem para ser degradados, eles também divergem a partir disso para fazer a síntese, tá?
Só que, ó, discutindo então as vias metabólicas. Então, primeiro, as vias elas são irreversíveis. Então, geralmente, vamos dizer, uma via ela vai ter passos que tornam impossível para aquela reação reverter. Tá? Então, tem uma série de passos do metabolismo, e dessa via, né, ela vai estar degradando ou sintetizando, o que vai acontecer? Em alguns desses pontos, algumas dessas enzimas, alguns desses pontos de conversão de substrato, vão ser impossíveis de voltarem para trás. Tá? Eles são irreversíveis. Tá? E aí o que faz? Então, isso vem a consequência da segunda parte, que as vias catabólica e anabólica, elas divergem. Então, se vai por um lado para o catabolismo, volta por outra via para o anabolismo. Elas podem até compartilhar algumas reações que vão ser reversíveis. A gente vai ver, quando a gente for ver glicose, a gente vai ver que algumas reações são reversíveis, mas existem alguns pontos críticos, né, que esse processo não é reversível. Então para sintetizar é uma via com enzimas específicas, né, e para sintetizar é outra via também com enzimas específicas. Aqui você tem, vamos dizer, os produtos, né, o reagente e produto são os mesmos. Então tem reagente 1 vai dar o produto 2. Agora o produto 2, para ele voltar para que ele vai virar o produto 1, assim, o reagente 2 virar o... Então ele tem que vir por outro caminho, e então ele tem outros intermediários até chegar no coisa. Então geralmente vai ser favorável de um lado, né? Vamos dizer, favorável para a síntese aqui, é desfavorável para voltar por esse lado aqui. E aqui é favorável, né? ΔG menor que zero, é favorável para ir por X e Y, para chegar a 1, mas é desfavorável para voltar para 2, por essa via. Tá? Então, isso significa que cada via, vamos dizer, a consequência é dizer que cada via apresenta uma primeira etapa que compromete o metabólico com aquela via. Ou seja, ela geralmente faz algum tipo de modificação, vamos dizer, um dos passos limitantes, vamos dizer, daquela via para ser reversível, é que aquela via passa a ser energeticamente completamente desfavorável voltar para trás. Então, o primeiro passo, algum passo intermediário naquela via, passa a ser um bloqueio para voltar. Ele é só favorável para seguir naquela direção, ou seja, aquele metabólito fica comprometido com aquela via. Tá? O único jeito dele deixar aquela via é se ele for pegar por uma outra via para voltar. Tá? Quarto, né? A gente já viu 3, agora é o quarto. E todas as vias metabólicas são reguladas de algum jeito. Então tem sempre uma porção de regulação. Lembra que a gente já falou alguma coisa sobre regulação alostérica? A gente vai ver, vamos dizer, a regulação alostérica é fundamental para fazer essas vias funcionarem de forma enxuta, né? Vamos dizer, econômica. Então, ela vai sempre estar regulada pela a quantidade, o suprimento, né, a quantidade de reagentes que tem e a demanda, quanto produto é necessário. Então sempre vai acontecer, isso daí vai estar na base da regulação dessas vias. Tá? E nas células eucariotas, né, especificamente, essas vias metabólicas elas estão concentradas em determinadas localizações celulares específicas, né? Ou seja, em algumas organelas. Então, umas organelas fazem determinada coisa, elas são especializadas para fazer aquele tipo de reação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, diferentes organelas, né? E
os diferentes processos que estão acontecendo nessas organelas. Por exemplo, a glicólise, que a gente vai ver na aula em seguida, mas ela acontece no citosol. Enquanto a fosforilação oxidativa e o ciclo do ácido cítrico, que é o conhecido ciclo de Krebs, acontece na mitocôndria. E aí tem, digestão enzimática acontece no lisossomo, replicação e processamento de RNA acontece só no núcleo, no aparelho de Golgi, processamento pós-traducional de enzimas que vão para a membrana, no retículo endoplasmático rugoso, a síntese de proteína ligada à membrana também está presente lá, no retículo endoplasmático liso tem a biossíntese de lipídios e esteroides, no peroxissomos, né? Que é o gliossomos em plantas, vamos dizer, as reações oxidativas catalisadas por aminoácidos oxidase, outras catalases e assim por diante. Então, vamos dizer, isso especializa algumas organelas para realizar determinadas reações metabólicas. Tá? Isso faz, então, com que os produtos e os substratos não se misturem, não fiquem perdidos dentro da célula. Ou seja, você entende por que essas reações estão acontecendo simplesmente pelo choque entre as moléculas, o choque entre os metabólitos. Tá? Então, elas estão compartimentalizadas. Já tem a célula que é pequena e aí elas são mais compartimentadas dentro das organelas, dentro dessa célula. Tá certo? E aí o papel das enzimas. Então, o papel da enzima a gente já tinha visto. O que é? A enzima vai reduzir a energia necessária para acontecer aquela reação. Então, ela vai reduzir a energia de ativação. Tá? Então, torna aquela reação, uma reação que como a gente viu nos exercícios anteriores dessas aulas, né? Para você, quando a gente estudou enzimas, né, que para você fazer uma determinada reação, ela é até favorável, segundo o ΔG dela, tipo glicose ser convertida em CO2, tá? Energeticamente ela é favorável, mas você não vê glicose sendo transformada em CO2 no pote de açúcar da sua casa, certo? Então precisa do que? Essa enzima que vai diminuir a energia de ativação e fazer com que essa reação aconteça, tá? E aqui então um quadro geral de como é isso aqui. Esse aqui só para você ver em termos de usando enzima substrato. Então aqui, enzima substrato forma o complexo enzima-substrato, tá? Entra em ativação, né, depois de ligar, e aí tem a reação formando o enzima-produto. Então, basicamente, é esse o jeito que vai. Então, o que a gente vai ver agora, vamos ver, e aí também, voltando aqui, na questão da coisa, vamos ver como é feita a regulação dessas vias, né? Então, elas são reguladas vamos dizer, diversos passos, alguns passos são reversíveis e outros passos não. Mas, por exemplo, o produto final dessa via aqui, ele impede a continuidade aqui, vamos dizer, está sobrando, a demanda, vamos dizer, a demanda por F está baixa nessa direção. Então ele impede a formação de mais F, mas ao mesmo tempo a demanda por esse outro lado aqui, a demanda por H aumentou. E aí, então, o próprio F vai estimular essa reação. Então, aí, aquilo que a gente já tinha visto, como as enzimas funcionam, então, funcionando com efetuador positivo, você aumenta a afinidade da enzima pelo substrato, e com o efetuador negativo, você diminui a afinidade da enzima pelo substrato. Então, aqui diferentes enzimas que podem ser fosforiladas. Então, só a título de exemplo, né? Então, aqui vocês verem tanto a fosforilação
como a falta do fósforo, ele pode tanto ativar como inativar a enzima. Tá? O que importa, de fato, é o mecanismo de a fosforilação. E aqui só para você ver como que é essa fosforilação. Então aqui, ó, sem o fosfato, aí tem a proteína quinase que põe o fosfato. E aí o fosfato, vamos dizer, quando não é mais necessário, o fosfato é removido por uma proteína fosfatase. Tá? Então isso que é como o controle funciona. E aí dentro da célula, geralmente você tem uma divisão de trabalho dentro da célula também, em relação a essa parte de sinalização do metabolismo. Você vai ter células sinalizadoras, né? Está sendo produzido, por exemplo, tipo a insulina, tá? A insulina está sendo produzida numa célula específica, nas ilhotas Lagrange, e aí, vamos dizer, a insulina, onde ela vai atuar? Vai atuar em diferentes células que vão ter receptores para a insulina, e aí recebe a insulina, isso faz com que o sinal seja internalizado na célula e faz com que a célula responda ao metabolismo. Tipo, a insulina sinaliza pela presença de glicose no sangue. Então, essa glicose tem que ser internalizada e processada. Tá? Então, isso é feito, vamos dizer, a insulina está indicando isso. Quando para de ter o sinal de insulina, a célula para também de tentar trazer de fora da corrente sanguínea, né? De trazer açúcar para dentro, vamos dizer, glicose para dentro da célula para ser processada. Tá? Então, esse é o jeito como isso é feito. E um quadro em cima geralíssimo, como isso tudo acontece, é isso aqui, vamos ver. Como o nível principal do controle, o principal do controle está no DNA. Então, onde você tem a informação genética que vai virar um mensageiro, esse mensageiro vai se transformar na enzima necessária para aquele processo metabólico, né? Tá? Que vai ser dobrado e aí vai fazer o processo metabólico. No caso aqui, ó, a hexokinase. Tá? Que vai fazer o que? Ela vai pegar ATP e glicose e vai formar ADP e glicose 6-fosfato na via glicolítica. Tá? A gente, na próxima aula, que é de glicólise, a gente vai ver isso um detalhe um pouquinho maior disso. Então, voltando ao principal. Então a gente viu, vamos dizer, tem todo esse mecanismo de controle. Mas agora a nossa questão é como que a célula obtém energia para fazer isso. Então, a forma como a célula obtém energia é degradando a degradação dos metabólicos mais complexos em produtos mais simples. E aí forma o quê? ATP e NAD. Tá? ATP é poder da quebra do fosfato do ATP, então isso fornece energia para um monte de reação. Tá? A gente vai ver, quando a gente começar a ver as vias de metabólico, a gente vai ver como o ATP é usado, e o NADP, que guarda poder redutor. Tá? Então, tanto o ATP quanto o NADH, vamos dizer que é o NADP reduzido, né? Ele pode ser, na biossíntese, ele vai ser usado como energia para fazer a biossíntese e gerar os metabólitos complexos. Tá? Então, as duas coisas que são produzidas, vamos dizer, que é energia química, em essência. Né? Então, tem a energia química do ATP e a energia química, na forma de poder redutor, do NAD, NADP e FAT. Tá certo? Então, vamos ver como que isso funciona. Então, o ATP aqui, como que é a molécula do ATP, ela só tem essas ligações fosfoanidrido, né? Fosfoanidrido, que são as ligações energéticas. Então, elas são as ligações que vão ser quebradas para produzir energia. Principalmente a primeira, entre o terceiro fosfato, o gama, o fosfato gama e o fosfato beta. Essa daqui é a principal, que converte ATP, quando é hidrolisado, né? Converte ATP em ADP. Tá? Então essa aqui, ó, que é
essa hidrólise aqui, tá? Da adenosina trisfosfato. Então ela produz, ó, 3,5 kJ por mol, ou seja, o delta G negativo aí dela, delta G menor que zero, então é menos 30,5 kJ por mol, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico mostrando como é essa hidrólise, tá? Então, produz aqui, ó, menos, né, delta G menos 30,5 kJ por mol, tá? Por molécula de ATP, tá? E aqui, ó, duas reações, só para vocês terem uma ideia como que o ATP está sendo usado. Então, a primeira aqui, que a gente já viu anteriormente na aula anterior, que é essa reação, que é uma endergônica. Qual que é a endergônica? Glicose mais fosfato, para dar glicose 6-fosfato mais água. Tá? Isso, o ΔG ΔG0, padrão, é mais 13,8 kJ por mol. Tá? Então, vamos dizer, não é uma reação favorável. Como torna-se favorável? O acoplamento com a reação com o ATP. Ou seja, a quebra do ATP que vai fornecer energia para acontecer essa reação. Tá? Então, aqui vai dar, então, qual que é? ATP mais água vai dar ADP mais PI, vai dar menos 30,5 kJ por mol. Quando você acopla as duas reações, aí você vê como ela está funcionando de fato. Então, é ATP mais glicose, tá? Vai formar ADP mais glicose 6-fosfato e ainda ao custo de, vamos dizer, isso aqui é agora a reação. Você vê, perdeu uma parte da energia, a energia do ATP foi usada para poder fazer essa reação. Tá? Compensou o delta G positivo da glicose. E agora vamos ver essa segunda reação, ó, olha aqui, ó, então fosfenol piruvato para piruvato. Essa reação é uma reação, ó, você vai olhar aqui, ó, ela é altamente exergônica. O delta G negativo dela é 61,9. Tá? Ela é tão exergônica, vamos dizer, que ela fornece energia suficiente para você sintetizar um ATP. Tá? Então você vai conseguir sintetizar um ATP, olha aqui, ó, a segunda reação, que é para você, lembra, para você processar, para você hidrolisar o ATP, você libera energia. Para você sintetizar um ATP, você precisa de energia. Tá? Então, vamos dizer, o fosfenol piruvato tem energia suficiente para fazer essa reação funcionar. Então aí, ó, quando você acopla as duas, então é fosfenol piruvato mais ADP é igual a piruvato mais ATP, ó, aí sobra ainda 31,4 kJ por mol da reação. Tá? Então, aqui, nessa coisa, nesse quadro de energia, né, resume bem isso aqui. Ó. Por exemplo, quem pode fornecer fosfato para o ATP? Então, ó, bifosfoglicerato, fosfenol piruvato e a fosfocreatina. Tá? A fosfocreatina também doa o fosfato para o ATP. Ela tem energia suficiente, ó, todas essas três moléculas têm são moléculas de alta energia que têm energia suficiente para fosforilar o ADP formando ATP. Agora, o ATP ele tem energia para fosforilar moléculas de menor energia. Por exemplo, tem energia suficiente para fosforilar a glicose, formar glicose 6-fosfato, para formar glicerol fosfato e assim por diante. Tá? Então, aqui dá para você ver, esses daqui têm energia suficiente para formar um ATP e esses daqui o ATP tem energia suficiente para fosforilar esses outros daqui. Então, só para vocês verem como isso funciona, isso aqui é o metabolismo aeróbico e anaeróbico quando você está fazendo exercício. Tá?
Vamos dizer, e aqui, vamos dizer, a energia que você está gastando, tá? Segundos do tempo, minutos e horas. Aqui, então, você vê, ó, o ATP que você tem disponível numa célula muscular é muito pouco, ele é degradado rapidamente. E como que ele é regenerado no primeiro instante? Então ele é regenerado via a fosfocreatina. Lembra da fosfocreatina? Ó, a fosfocreatina aqui, ó. Então a fosfocreatina, o que ela está fazendo? A fosfocreatina está regenerando o ATP, então está fornecendo energia. Então ela começa, vamos dizer, conforme, ó, tá vendo aqui, ó, vai diminuindo a concentração de ATP, vai aumentando o uso de fosfocreatina até que esgota também a fosfocreatina. Tá? E aí é tempo suficiente para você começar a ter a produção de energia do metabolismo anaeróbico, ou seja, metabolismo sem oxigênio. Tá? Então não é respiração. Tá? Então ele vai fornecer na parte, vamos dizer, então segundos do que você está correndo, por exemplo, correndo uma corrida, uma maratona, né? Ou uma corrida mais longa, então você vai, nos primeiros segundos você vai eliminar todo o ATP que você tinha e também toda a fosfocreatina. Mas deu tempo para o seu metabolismo anaeróbico, que a gente vai ver, na glicose a gente vai ver o que é esse metabolismo anaeróbico, ele começar a fornecer energia, ou seja, regenerar ATP. Fornecer energia significa o quê? Regenerar ATP para o ATP continuar funcionando. Então, é um mecanismo, ou seja, você está tirando energia de alguma outra coisa para regenerar o ATP, ou seja, formar ADP, transformar em ATP. Então, é isso que está fazendo aqui. Então, isso vai levar, ó, nos primeiros minutos, até que ele satura num certo ponto que não tem mais. E aí, depois do minuto, aí você vai ter o fornecimento do metabolismo aeróbico, ou seja, o metabolismo via respiração. Então, por uma corrida de 100 metros, então você está trabalhando aqui, ó. Por uma corrida de, vamos dizer, de 1000 metros, ou um pouco mais de 1000 metros, você está trabalhando aqui. Então você está trabalhando bastante com o metabolismo anaeróbico, ou seja, produz regeneração de ATP sem usar oxigênio, e um pouco do metabolismo via aeróbico, da respiração, mas é pouco, você vê, tem uma diferença. Na medida em que vai passando o tempo, vai dando tempo também do metabolismo aeróbico começar a regenerar ATP, que ele é muito mais eficiente para produzir ATP, como a gente vai ver nas nossas próximas aulas, para gerar mais ATP. Certo? Então ele leva mais tempo para ser... Esses daqui estão estocados na célula muscular. Esse aqui depende de você degradar, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico, depende de você catabolizar os combustíveis que estão disponíveis, tipo o principal combustível, glicose, tá? Então, por uma corrida longa, vamos dizer, quem vai te fornecer energia, ou seja, mais de 1000 metros, vamos dizer, ou seja, uma maratona, quem vai te fornecer energia, de fato, é o metabolismo aeróbico, tá? E aqui é só para vocês terem uma ideia, vamos dizer, ó, os ΔG0 de alguns produtos que têm fosforilados, tá? Então, o fosforilato piruvato é o que tem mais, depois bisfosfato glicerato, fosfocreatina, aí ADP, ATP mais PI, ATP a partir de, vamos dizer, chegando até, ó, aqui ADP, tá? ADP para MP, ó, lembra que eu falei para você, mais energética? A ATP para ADP dá 30, né? Agora ATP para MP só vai dar 45. E aí o último fosfato do AMP também ainda tem um pouquinho de energia. Tá?
depois o glicerol 3-fosfato, o frutose 6-fosfato. Então, todas essas aqui, vocês veem as quantidades aqui, tá? Então, voltando à história, então, do coisa. Então, o metabólico completo é degradado, e aí vai produzir o quê? Poder redutor e ATP. Tá? E esse poder redutor e o ATP é que vai ser usado na biossíntese para fazer o metabolismo complexo ou fazer todas as outras funções da célula funcionarem. Tá? Então vamos lá. Então aí a questão, como que é feito esse processo? Como que o metabolismo extrai energia dos substratos que tem? Tá? Então, aqui para você ver como que é um processo metabólico final. Então, você vai vendo aqui, ó, aqui é a glicólise, aqui é o aminoácido, aqui é ácido graxo. Então, eles todos entram nessa via aqui, ó. Eles vão todos acabar entrando nessa via aqui, que é a via da glicólise e o ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa. Então, aqui a primeira parte, vamos dizer, é quando que a gente vai ver na próxima aula, que é a glicose, vamos dizer, a quebra da glicose para formar piruvato. Tá? Nesse processo, você entra ADP, você extrai ATP e extrai poder redutor na forma de NADH. Tá? A partir daqui, ó, do piruvato, então que vai para acetil-CoA e o ciclo do ácido cítrico, você tem toda a degradação, você tem o processo catabólico total da glicose, tá? Então você vê, ó, gera CO2 aqui, de piruvato, acetil-CoA gera primeiro CO2, e no ciclo do ácido cítrico é a última parte do CO2 que é liberado. Então, até o final do ciclo do ácido cítrico, a molécula de glicose ela foi totalmente degradada, ou seja, totalmente oxidada, formando CO2. Tá? Aí o que ganhou? Ganhou, ó, NAD aqui, no ciclo do ácido cítrico, ganhou o quê? Poder redutor. Então toda aquela molécula de glicose, então ela foi degradada, virou CO2, ela vai ser transformada, vamos dizer, como que é retida a energia química dela? Na forma de NADH e FADH. Aí esse NADH e esse FADH, esse poder redutor, vai ser usado para fazer a fosforilação oxidativa, que é o processo final da respiração. Então, esse poder redutor, o que vai ser usado? Vai ser usado para oxidar O2, formando água. Então, vai reduzir oxigênio. Tá? Então, vai reduzir oxigênio aqui. E a energia vamos dizer, transferindo essa energia, toda essa energia que foi acumulada na forma de poder redutor vai ser usada para sintetizar ATP. Tá? Esse lado aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai ver nessa primeira fase de metabolismo, vamos dizer, é exatamente como esse processo acontece. Tá? E aí, pergunta, né? Aqui, ó. Aqui estão só um detalhe a mais, vamos dizer, aqui estão os carregadores metabólicos que a célula tem, onde a energia química está sendo estocada, né, para ser processada mais para frente. Então, na forma de ADP, na forma de carregadores de elétrons, que são os substratos que servem para oxidação, que é o NAD, o FAD. Aqui também o NADP, que é um substrato também ativado por transferência de elétrons, né? Mas aí a diferença entre o FAD, entre o NAD e o NADP é que o NADP ele é usado em biossínteses redutoras, tá? Enquanto o NAD e o NADH é usado principalmente para a oxidação final lá,
na fosforilação oxidativa para produzir ATP. E aqui o intermediário desses dois lados é o acetil-CoA, que a gente vai ver a importância do acetil-CoA mais para frente. Então, como que extrai energia? Então, extrai energia na forma de reações de óxido-redução. Tá? Então, é assim que é essa forma de extrair energia. E o que é uma reação de óxido-redução? Ela tem sempre dois componentes. Um agente redutor e um agente oxidante. Tá? Então, o que vai acontecer? O agente redutor vai doar elétrons, tá? Para o agente oxidante. E aí, qual que é o resultado final disso? Então, o agente redutor vai ficar oxidado e o agente oxidante vai se tornar reduzido. Mais fácil de ver é isso aqui, ó. Então, esse acoplamento entre as reações. Tá? Então, A sofre uma oxidação, então ele perde elétrons. B sofre uma redução. Tá? Então, os elétrons saem do agente redutor e passam para o agente oxidante. Então, quem ganha os elétrons fica reduzido, quem perde os elétrons fica oxidado. Tá? Então, esse é o jeito de você extrair energia química. Porque olha aqui, ó, por exemplo, a oxidação através de uma desidrogenase. Então, a oxidação dessa molécula aqui. Então, ela oxida o que ela? Ela perdeu elétron, tá? O 2H aqui, ó, que é a representação dos elétrons que ela está perdendo, né? Aqui, ó. E aí, ó, ela vai pegar NAD e transferir para NAD. Então, NAD que está, ó, oxidado, aqui, ó, esse daqui está reduzido, fica oxidado. Ele perdeu o hidrogênio. E aí, o NAD que está oxidado, ele vai estar reduzido. Tá? Então, o NAD, vamos dizer, o poder redutor, né, a energia química, o poder redutor que estava nessa molécula, foi transferido, ela foi oxidada, foi transferido para NADH. Tá? Então, ela pegou NAD oxidado, NADH reduzido, carregando 2 elétrons. Bom, e aqui um exemplo de como isso está acontecendo. Tá? Aqui então você tem o piruvato e NADH. Tá? Aí o NADH, o que está acontecendo com o NADH? Então o piruvato vai ser o agente oxidante. NAD vai ser o agente redutor. Certo? Aí o que acontece? O NAD fica oxidado, enquanto o piruvato é reduzido a lactato. Tá? Então é essa reação aqui. Certo? Que é esse processo aqui que a gente está vendo. Tá? Só que invertido no caso, né? Só para vocês terem uma ideia, um processo invertido. Tá? Então, aqui, ó, o NAD. Aqui está a molécula de NAD, tá? Oxidado. Aqui as duas formas de NAD reduzido. Então, ela pode estar do lado A e do lado B. Tá? Olha aqui, ó. Quem está recebendo o hidrogênio aqui, os 2 elétrons. Tá? E aqui o FAD, que também que a gente vai ver também, o FAD também é outro canal de recepção de poder redutor. Tá? Então aqui, ó, essa é a molécula de FAD. Aí onde acontece a oxirredução, ó. Então aqui está reduzido, então FAD oxidado, FAD reduzido. Tá?
Então é desse jeito que você vai ganhando poder redutor. Então aqui, como você vê a energia da coisa? Então, quanto mais reduzida tiver a molécula, mais energia ela tem. Tá? Então, metano, por exemplo, olhando aqui só carbono, uma molécula com um carbono só. Então, metano tem 3 hidrogênio, ela tem mais energia, olha só, tá vendo o alta G de oxidação aqui, ó. Tá? Metanol, perdeu, vamos dizer, oxidou uma vez, aí oxidou 2, ó, dupla ligação, oxidou 3, oxidou totalmente. Então, dióxido de carbono tem 0, ou seja, toda a energia foi consumida. Tá? Para a glicose, ó, aqui quanto você tem, a oxidação, então, o ΔG é menos 2.840 kJ por mol. Tá? E quanto ao ácido graxo, ó, tem 9.770 kJ por mol. Então, por que o ácido graxo dá mais energia do que a glicose? Porque o ácido graxo está mais reduzido, ela não tem oxigênio praticamente. Ela não tem oxigênio, só tem aqui na cabeça. Né? Enquanto ó, a glicose tem um monte de oxigênio, já está meio oxidado, de fato, ele não está tão reduzido assim. Então, o ácido graxo, então, ou seja, moléculas, quanto mais reduzida tiver a molécula, mais energia ela fornece para o processo de oxirredução. Tá? E aí, para onde vai todo esse poder redutor? Então, esse poder redutor vai para a mitocôndria. E aí, ó, o NAD reduzido, né, o NADH, ele vai ser usado, tá, para transportar prótons dentro da mitocôndria. Então, vai fazer transferir próton da parte interna da mitocôndria para as cristas da mitocôndria. Está formando um gradiente de próton. E aí, quando esse próton volta para dentro aqui, ó, a gente vai ver como que isso funciona, esse fluxo, ou seja, essa diferença de potencial entre um lado da membrana e o outro lado da membrana, forçando a passagem de volta, tá? Então, o poder redutor tira o próton daqui, tá? E quando o próton volta, vamos dizer, aí volta através de um canal, uma enzima que chama ATP sintase, quando ele volta, vamos dizer, esse fluxo energético da passagem do ATP de volta para dentro da mitocôndria, para dentro da matriz da mitocôndria, que vai acontecer a síntese de ATP. Tá? Então é esse jeito. Então, todo aquele processo que, assim, em resumo, o que está acontecendo? Todo aquele processo de degradação da glicose, no caso que a gente está vendo com mais detalhe, ou dos outros metabólitos, vamos dizer, está sendo convertido em energia química na forma do quê? Na forma de poder redutor. E aí esse poder redutor vai ser usado para o quê? Para fazer a fosforilação oxidativa. Tá? O que é a fosforilação oxidativa? Transfere o poder redutor do NADH para um complexo enzimático que está na membrana interna da mitocôndria. Tá? E ela promove essa transferência de prótons, e aí os prótons, quando eles voltam, você tem uma diferença de potencial entre interno e externo de prótons, você tem um gradiente eletroquímico. Tá? E aí, quando eles voltam através da ATP sintase, você tem a energia necessária para a síntese do ATP. Tá? Então é isso, essa primeira parte. Então a próxima aula que a gente vai ver é a parte da glicólise. Então vocês vão ver como que a glicólise funciona mais ou menos. Tá? Então a gente volta aí para conversar daqui a pouco.